Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição especial do podcast do Tchê. Essa edição é especial, como eu disse, porque é o segundo episódio da série Teologia e Ciência. Nesse segundo episódio, o nosso convidado é o irmão Tiago Pereira. O irmão Tiago, ele é biólogo, ele é botânico e ele também faz parte da Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência. Lá ele ensina alguns cursos, ele leciona acerca de teologia e meio ambiente, como o meio ambiente se relaciona com a Bíblia, com as Escrituras. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, sobre ecoteologia, teologia e meio ambiente. Então, após Tiago e eu vamos conversar sobre esse assunto empolgante e também um assunto que deve chamar muito a nossa atenção. Até daqui a pouco. Professor Tiago Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao podcast do Tchê, para mais uma edição dessa série que estamos começando sobre teologia e ciência, e hoje para falar sobre um assunto que particularmente para mim é novo, o conceito que é trazido, ecoteologia, é algo novo para mim, e eu fiquei muito interessado em saber, em conhecer e também trazer para os nossos ouvintes acerca desse assunto. Então, seja muito bem-vindo, espero que esse papo seja abençoador, que nós cresçamos juntos e aqueles que vão nos assistir sejam abençoados também. É um prazer estar aqui, pastor Leandro, é muito bom poder conversar sobre esse tema. Agradeço muito pelo convite de poder participar com vocês e espero que a gente tenha um papo muito bom sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito. Né? Então, me apresentando um pouco melhor, né? Eu sou o Tiago Pereira, eu sou biólogo, então minha formação não é na área de teologia, na área de biologia, assim, mas de alguns anos para cá eu tenho me enveredado por pelas discussões teológicas, então é um tema que eu gosto muito de estudar, de me preparar, e sempre tenho ido atrás de me aprofundar nisso, porque tem tudo a ver com o meu trabalho hoje. Hoje, nos últimos 4 anos talvez, eu faço parte da equipe da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É uma associação que surgiu em 2015, que justamente trabalha na construção desse diálogo entre fé e ciência, né, em todas as áreas da ciência possíveis, né, com a teologia, com a religião cristã, evangélica, a partir desse recorte, né, da fé cristã. Então a gente está trabalhando em cima disso, de construir um diálogo, de ter um espaço onde a gente pode lidar com tantos temas que são pertinentes a esses dois campos, né, que envolve aí como que a gente compreende o que a ciência está dizendo, como que a gente escuta os cientistas ou o pessoal que está ligado ao meio acadêmico, como que a gente compreende o que eles estão querendo dizer, o que as teorias científicas estão querendo dizer, e como que a gente lida com a Bíblia, com as escrituras, com a teologia, com as interpretações bíblicas que podem nos ajudar a dialogar e a entender, né, a achar um campo em comum aí para que a gente possa construir bons argumentos, defender a nossa fé, mas também entender como que nós, como cristãos, podemos transitar nesse meio, né? Então, eu faço parte dessa associação, faço parte da equipe, meu trabalho hoje diretamente é com a associação, e é por isso que eu estou relacionado aí com esse estudo, tanto da ciência quanto da teologia, né? E o campo que a gente vai conversar hoje, né, que é a ecoteologia, tem a ver com isso, né? Com tanto a questão das ciências ambientais, quanto a questão do estudo bíblico também. Perfeito. Professor, o senhor acha que, de alguma maneira, os cristãos eles se focam um pouco no assunto que é relacionado à ciência e tem algum tipo de preconceito com o assunto de relacionar a ciência, Bíblia, ciência e teologia? Ou tu achas que alguns poucos cristãos, estão influenciando outros a se envolverem mais com esses dois campos para que um debate seja feito mais efetivo na questão de defesa da fé? Interessante, ótima pergunta, né? Quando a gente olha no cenário nacional, talvez até cenário mais amplo, de como que nós, como evangélicos, né, nos relacionamos com a ciência, a gente tem algumas visões que às vezes são divergentes de alguma forma,
algumas formas de relacionar fé e ciência. O que eu percebo muitas vezes é que grande parte do público, ou muita gente que lida com esse tema, geralmente lida de forma que me parece uma forma conflituosa. Parece que muita gente lida como se ciência e religião estivessem em conflito, ou em algum momento vão enfrentar conflitos que são irreconciliáveis, né? Conflitos que não têm solução. E justamente por causa disso, assume uma postura negativa em relação à ciência, por exemplo. Isso é muito comum a gente ver no meio cristão, no meio evangélico. Mas da mesma forma, isso também acontece no meio acadêmico secular, por exemplo. Né? Existe o oposto acontece. Existe uma má vontade, às vezes, ou existe uma visão de conflito com as questões da religião, com as questões da fé. Né? Então também existe essa... É como se, tanto no meio religioso, no meio da igreja, e no meio acadêmico, no meio científico, as pessoas construíssem barreiras, né? Construíssem muros aí, e que dificultam a conversa. Porque parece que partem de um pressuposto que essas duas áreas não se conciliam. Né? Elas têm um conflito irremediável, um conflito que não vai se resolver, porque elas estão falando de coisas diferentes e você tem que escolher uma delas. E como eu disse, né, a proposta que a gente tem, né, na nossa associação, e ao olhar para esses dois elementos, é de derrubar essas barreiras. É uma proposta de construir pontes, de fazer uma união aí entre esses dois pontos, de forma que a gente possa ouvir o outro lado, que a gente possa transitar, né, por essa ponte e poder compreender melhor, né, por quê. Tanto a ciência tem um linguajar, tem uma forma de funcionar, tem uma autoridade que é conferida justamente pelas pessoas que fazem parte, né, dessa comunidade científica, assim como no meio da igreja, no meio religioso, a gente tem uma linguagem específica, a gente tem as escrituras sagradas, e a gente tem um corpo de autoridade também, que confere autoridade a esse campo, né, na figura dos pastores, de teólogos e as próprias escrituras que conferem autoridade também. Mas, enfim, são campos diferentes, mas eles... É interessante a gente conhecer o outro campo, né, para a gente poder conversar melhor. E derrubar, talvez, essa postura que eu realmente vejo que é muito comum, que é uma postura de conflito. Então, uma forma que eu sempre recomendo, assim, para a gente lidar com esses temas, eu acho que talvez a primeira questão seria evitar os conflitos, né, evitar uma postura beligerante quando a gente entra nesse campo. Ter uma postura mais receptiva, uma postura mais conciliadora, talvez, né, de ter uma postura de ouvir o outro lado, de tentar entender o que está querendo dizer, de tentar entender, às vezes, questões que são comuns, que podem convergir, né? A gente sempre se foca muito em divergências, mas a gente pode buscar convergências, né? Entender como conversar. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo para construir na igreja brasileira, na igreja evangélica, de superar muitos desses preconceitos ou muitos dos conflitos que foram construídos, que muitas vezes são conflitos até artificiais, né, não precisam existir, e construir uma nova proposta de conversa, de compreender o que a academia está dizendo, né, e de não ter medo da universidade, por exemplo. Então, eu penso por aí, assim, é uma coisa que dá para a gente falar muito também. Sim, perfeito. Eu lembro que quando eu estava estudando, quando eu estava no seminário, uma das cadeiras foi a história da igreja. E a gente percebe que na história da igreja, a ciência e a teologia, elas se conversavam muito bem. Tanto é que a teologia era a rainha, vamos dizer assim, e que fazia com que as outras disciplinas, elas conversavam muito bem com a teologia para que tivesse um bom andamento ou conseguisse chegar até um denominador comum. Então, talvez pensarmos um pouco mais em abrir a nossa mente, olhar um pouco mais longe nos horizontes e nos capacitar um pouco melhor nessa questão acadêmica e científica, para que de alguma maneira possamos efetivamente defender a nossa fé, não só no campo da fé, que é importante, mas também no campo mais científico, racional da coisa. E quanto ao nosso assunto, o professor, ecoteologia, como eu disse, para mim é algo novo, um conceito novo,
Mas desde o momento que eu fui apresentado para esse conceito, eu fui atrás, eu fui ler, fui me inteirar. Mas para aqueles que ainda não conhecem, eu acho que é importante a gente explicar o termo, não é? Trazer o significado desse termo. Então, o que é a ecoteologia? O que ela estuda? O que ela abrange? Excelente, excelente. A ecoteologia, né, o nome já diz, é uma ideia que está por trás da ecologia, né, de um conhecimento ecológico, ou de, talvez a gente pode chamar de uma teologia ecológica, ou uma teologia ambiental, ou uma forma de olhar para a teologia da criação, por assim dizer, né, ou uma teologia do cuidado com a criação. Existem muitos nomes possíveis, né, são todos nomes que vão significar a mesma coisa em algum momento. E é justamente essa, é uma proposta de olhar para a teologia a partir de uma análise das questões ambientais, das questões ecológicas, né? Ou seja, não é uma nova teologia, é uma ênfase, talvez, né? Uma ênfase teológica que vai olhar a partir desse prisma da ecologia e entender o que nós podemos tirar de conclusões teológicas a partir daquilo que a própria ecologia está nos mostrando e como, quando nós olhamos para as escrituras, como nós podemos encontrar ali indícios, né, em tudo que a gente conhece como teologia da criação, como que a gente pode encontrar ali indícios de como nós, como seres humanos, nos relacionamos ou devemos nos relacionar com a criação de Deus, com a natureza. Né? E como eu disse, né, essa ideia do diálogo aí entre fé e ciência também envolve essa questão justamente porque hoje nós temos as ciências ambientais, a ecologia, né, esse nome, ecologia, como uma ciência, é uma ciência muito recente. Né, é uma ciência que estuda o meio ambiente, a relação dos seres vivos com o meio ambiente, e é uma ciência que vem aí se desenvolvendo nos últimos 150 anos, talvez, a gente pode pensar assim. Então, isso significa que é uma ciência relativamente nova e que traz muitos conhecimentos atuais, contemporâneos, que são realmente muito importantes e que ajudam a gente a entender a própria forma como nós, como seres vivos, nos relacionamos com os outros seres vivos, como que nós interagimos com o meio ambiente, como nós dependemos do meio ambiente. Então a gente tem muito conhecimento novo, conhecimentos que não existiam há 500 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, quem dera 3.000 anos atrás. Né? A gente não tinha esses conhecimentos, a gente tem conhecimentos hoje muito importantes sobre como nós nos portamos no meio em que nós vivemos. Então a ciência nos dá respostas interessantes sobre isso. Mas quando a gente olha para a ciência, e quando a gente olha também para a teologia e para as escrituras, a gente vai buscar convergências aí, né? E como que a gente pode se relacionar e honrar o que as escrituras nos ensinam, honrar a autoridade e a inspiração das escrituras, né? Aquilo que Deus traz para a gente através dessa revelação, e honrar também o que nós estamos aprendendo pela própria capacidade que nós temos, né, que Deus nos deu de estudar a natureza e de aprender com ela. Então a gente vai então a ecoteologia vai buscar isso, né? Ela vai buscar convergir esses pensamentos, ela vai buscar não fazer uma nova teologia. Eu não penso a partir desse caminho, né? Existem algumas pessoas, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Existem algumas formas de pensar ecoteologia que vão estar alinhadas a diversas formas de fazer teologia, né? Então, teologias que são mais conservadoras, teologias que são mais progressistas, teologias que são mais liberais, teologias que são mais fundamentalistas, por exemplo. Cada uma dessas teologias, por exemplo, né, elas vão encontrar seus caminhos para conversar aí, né? Mas o que eu estou dizendo dependendo de onde nós estamos na nossa teologia, né, de como nós realizamos a nossa teologia, a gente pode ter uma forma de olhar também para as questões do meio ambiente, para as questões da criação, e as escrituras nos oferecem boas respostas, muito boas respostas para a gente lidar com isso. Então, no caso, ecoteologia, em poucas palavras, seria uma teologia do meio ambiente. Né? A gente poderia, exatamente, algo por aí, uma teologia como ambiental. cristão, como a igreja pode se relacionar com o ambiente de forma bíblica. De forma bem ampla, é isso. Então, e aqui só um parênteses na tua explicação. Há muitos
teístas evolucionistas nesse campo, professor, que estudam a biologia de forma mais acentuada e busca, de alguma maneira, tentar provar essa teoria, essa questão de que teísta evolucionista, um teísta mais diferente do que o conservador pensa que é? Eu acho que há espaço para todas as vertentes de compreender a ciência ou de compreender a própria teologia. E eu acho que o teísta evolucionista, o teísta evolutivo, ele vai encontrar formas de fazer esse diálogo, né, justamente porque ele entende que há uma forma de compreender a ciência, a estrutura do meio ambiente, a estrutura dos seres vivos, né, como os seres vivos se relacionam, mas não é necessário que seja apenas essa vertente, né? Assim, outras vertentes que entendem como que os seres vivos funcionam, como que os seres vivos estão relacionados, na verdade elas independem dessa proposta, entendeu? A ecologia, ela é uma ciência que é muito ampla. A ecologia, ela realmente está interessada em olhar para o meio ambiente e entender como que aqueles seres vivos, sejam os animais, as plantas, os fungos, as bactérias e a terra, né, as montanhas, as águas, como que essas coisas estão relacionadas, né, como que uma coisa responde à outra. E é muito interessante ver que a ecologia vai nos mostrando como que há uma cadeia de interdependência entre todos os seres que está explícita aos nossos olhos, né? Na verdade, a ciência ecológica, ela vai mostrando em minúcias como que essas cadeias de interdependência funcionam. Por exemplo, a gente sabe que nós dependemos das árvores, porque as árvores têm a sua importância para questão de ciclagem de carbono, Sim. de produção de oxigênio, de temperatura global, esse tipo de coisa. Mas a ciência vai nos mostrar isso, como que isso funciona, né? como que realmente nós dependemos. E a partir de entender isso, como que nós vamos agir na nossa vida. Perfeito. Então, na verdade, entender o relacionamento dos seres vivos é algo que é muito mais amplo do que essas questões que apenas estão presas na questão evolutiva ou não evolutiva da coisa. Então, por isso que eu penso assim, é um processo que dá para todo mundo ter alguma pontinha e entender de alguma forma. Perfeito. E agora falando um pouco de crises, professor, diante de todas as crises que o mundo enfrenta, político, o econômico, há também a crise ambiental, certo? E como é que a igreja deve responder a esse tipo de crise? Ótima pergunta porque a gente precisa responder, né? Eu acho que um dos primeiros pontos é isso, é entender que realmente a gente precisa ter uma resposta. Eu acho que o primeiro ponto é justamente compreender que existe uma crise. Existe um problema a ser resolvido e na verdade, se a gente vai lá em Paulo aos Romanos, né, Paulo quando fala que a terra geme, que a criação geme, isso já mostra que existe um problema ambiental aí. Existe uma questão que extrapola os nossos problemas humanos e as nossas crises existenciais, que é um problema na terra, né? A terra geme. Né, os profetas vão falar sobre isso, né, o povo no deserto, lá em Êxodo, Levítico, Números, existem muitas referências a isso em Deuteronômio também. E sempre se fala sobre como que a terra geme, como que a terra pranteia, né, isso é muito comum, é uma linguagem comum inclusive nos profetas, como que a terra pranteia, a terra... e Deus sofre, né, por tudo isso, porque a terra está sofrendo por culpa do nosso pecado. Exatamente. Então a gente precisa entender e reconhecer que existe uma crise no planeta, e essa crise ela é de vários níveis. E existe o nível ambiental, né? Existe o nível que envolve todas as criaturas, envolve as plantas, os animais e toda a terra. Então acho que o primeiro ponto é esse, é reconhecer que essa crise existe, ela não é uma fabricação, né? E reconhecer como que essa crise se coloca hoje, né? Quais são as características dessa crise hoje, né? Por que a crise de hoje, do século XXI, é diferente da crise no século XV? E é diferente de uma crise que existia lá no tempo de Cristo, por exemplo, né? Hoje existe uma crise que está relacionada a muitos impactos ambientais que nós causamos como população humana,
impactos que envolvem as florestas, impactos que envolvem os mares, impactos que envolvem o clima, impactos, inclusive impactos sociais, né? Por exemplo, problemas de refugiados, pessoas que perdem lavouras e que têm que sair das suas terras. O problema, por exemplo, de migração de Nordeste-Sul, Nordeste-Sudeste no Brasil, é um problema que é ambiental também, né? Porque envolve a questão da seca no Nordeste, que envolve uma migração de pessoas. Então, é um problema ambiental, que faz parte das crises ambientais. Então, existem muitas dimensões. A crise ambiental ela está o tempo todo ao nosso redor. Então, a gente vai olhar para o que a igreja pode responder em relação a isso. Né? A primeira questão é reconhecer que existe esse clamor e a gente é chamado, né, a cuidar da terra. Ou seja, se nós estamos vivendo uma crise, o nosso papel não é contribuir para que a crise se agrave, é fazer com que a crise seja minimizada, né? Compreender que o nosso papel na ideia de quando a gente ora o Pai Nosso, de buscar falar para Deus que o reino de Deus venha, né? É justamente fazer com que o reino de Deus esteja sendo alimentado aqui nessa terra, né? É de minimizar o problema do próximo, é de entender, inclusive, que quando Deus nos manda amar ao próximo, a gente lembrar, né, que o próximo ele não está solto no ar. O próximo ele não está flutuando em uma categoria aí meio etérea. Não, o próximo ele está vivendo no ambiente. Né? E da mesma forma que eu dependo de um ambiente saudável, de um ambiente equilibrado, o meu próximo também depende de um ambiente saudável e equilibrado. Então tem várias coisas que nós como igreja precisamos repensar às vezes quando a gente olha para as crises ao nosso redor, né? Então o papel da igreja, e eu tenho batido muito nessa tecla de cuidar da criação, é entender por que a terra precisa de cuidado, né? Ela precisa de cuidado porque nós dependemos da terra, então esse é um ponto. E um outro ponto é que a gente precisa reconhecer que o próprio Deus ama a sua criação, né? Então, quando a gente entende que Deus ama a criação, ele não ama só a gente, né? Quando o João fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo, ele amou o mundo. O mundo envolve toda a sua criação, né? Ele ama a sua criação. E se ele ama a criação toda, né, significa que ele ama as árvores, ele ama os animais, ele ama as montanhas, ele ama as florestas, ele ama tudo que está ao nosso redor. Como que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente também não ama essas coisas, né? E se a gente ama, a gente vai buscar cuidar disso, né? Para que a gente respeite aquilo que o próprio Deus criou e colocou nas nossas mãos para cuidar, né? É uma ordem que nós recebemos. E aí eu acho que o terceiro e último ponto para esse ponto aqui é isso, é entender que cuidar da criação é uma ordem que nós recebemos lá em Gênesis, né? Em Gênesis 1 e 2, em Gênesis 1, quando Deus nos manda dominar sobre a criação, né? E em Gênesis 2, quando ele nos manda cultivar a criação, tem a ver com isso, é uma ordem da gente servir a criação também, para que as coisas estejam cada vez mais num estado de equilíbrio. A gente sabe que o pecado desequilibra todas essas relações, né? Mas é trabalhar para que o equilíbrio volte na medida que nós conseguimos isso, né, enquanto Cristo não volta. Perfeito. É sermos sal e luz em todos os aspectos da nossa vida, vamos dizer assim. Não só a questão de tentar barrar o mal que vem de várias formas, mas perceber também que o mal ele também está no ambiente, está na criação. E de alguma maneira fazer com que esse mal também seja barrado ou diminua o seu avanço. Interessante o que tu falaste quanto ao amor ao próximo. Às vezes a gente tem uma percepção de que amar ao próximo é cuidar da pessoa, apenas estabelecer um relacionamento onde vamos junto com esse próximo, com essa pessoa, dar a ele o que ele necessita. Mas tu trouxe um aspecto que não é que se perdeu, eu acho que é pouco visto por nós, que é cuidar de fato do ambiente onde tanto o próximo está como eu estou. E isso pode se ver de várias formas, como, por exemplo,
cuidar, por exemplo, aqui, e tu pode me corrigir se eu estiver errado nessa aplicação prática, se assim eu posso dizer. Por exemplo, a igreja está numa comunidade, e aquela comunidade ela não é tão arrumada, não é tão cuidada, é feio. Então penso eu, de maneira mais prática, de que a igreja ela poderia ajudar a comunidade a cultivar aquele espaço onde ela está, de maneira que a igreja também reflita Jesus Cristo no cuidado do espaço onde eles estão. E as pessoas podem ver, rapaz, a igreja também está cuidando aqui do jardim, está cuidando das árvores, está cuidando aqui da onde nós estamos. Eu não sei, tu pode até comentar e me corrigir se eu estiver errado nessa prática, nessa aplicação. Uhum. É por aí. Isso sim é uma aplicação prática muito interessante. E a gente pode até falar de mais, né? Por exemplo, a gente sabe de muitos desastres ambientais, né? E a gente tem, por exemplo, questões de deslizamento, de chuvas muito fortes, enchentes, e existe toda uma forma de lidar com isso a partir da defesa civil, civil de um município. E nem sempre essa forma de lidar ela acontece de forma muito objetiva. A gente tem um centro nacional de monitoramento de desastres, por exemplo. E esse centro, ele é nacional, ele monitora todas as grandes áreas do Brasil que estão acontecendo aí previsão de tempo, com chuva e tal, e aí eles repassam para os municípios, para a defesa civil. E aí é por isso que às vezes a gente recebe algum alerta 2 dias antes, ou um dia antes, que vai ter um deslizamento, vai ter uma catástrofe ali. E a gente pode ajudar, né, nisso. Mas, por exemplo, a própria igreja, ela pode trabalhar junto com a defesa civil, oferecendo uma ajuda, oferecendo um aporte, ou já oferecer as portas da igreja, por exemplo, olha, porque muitas vezes acontece isso é muito bonito de ver a igreja respondendo, depois que acontece uma tragédia, né, abrindo as portas para poder receber desabrigados, mas às vezes a gente pode trabalhar até antes, falar, olha, as pessoas já podem vir, né, nós recebemos o alerta, ou até mesmo quando acontece a questão do alerta. Eu visitei esse Centro Nacional de Monitoramento, é muito interessante, e uma das coisas que eles falaram lá é que nem sempre a população ouve o alerta. E eles falaram, vocês como igreja, foi uma atividade para líderes de igreja que estavam nesse Centro de Monitoramento Nacional, é um órgão do governo, né? E eles falaram, olha, vocês como igreja, vocês são pessoas que têm muita proximidade com a própria comunidade, né? Às vezes a comunidade não ouve o alerta da defesa civil, mas eles podem ouvir quando a igreja fala. Perfeito. Então, isso é um impacto ambiental. Isso é uma manifestação de uma crise ambiental, né, e que a gente pode agir. Né? Então, existem muitas formas práticas de pensar isso. Por exemplo, questões de saneamento básico envolvem questões ambientais, né? Questões que a gente sabe que, na verdade, quando a gente olha para a dimensão do Brasil, a gente vê como que existem problemas sérios que a população vivencia e que tem algum nível de questões ambientais relacionadas. Por exemplo, questão de saneamento, ela afeta diretamente a questão dos rios, e aí envolve a questão da pesca, que envolve subsídio de famílias. Então, a grande sacada é perceber que as questões ambientais, elas fazem parte das nossas vidas o tempo todo. E eu acho que, mais ainda, quando a gente pensa nessa ideia do amor ao próximo que eu citei, as questões ambientais, elas fazem parte das nossas vidas, e os impactos, né, as crises ambientais, elas atingem de forma muito mais intensa aqueles que são menos favorecidos. Sim. Né? E é justamente por isso que quando nós amamos o próximo, né, e aí quando a gente pensa nos menos favorecidos também, que a gente precisa amar, e os pobres, então, quando a gente vê que nas nossas comunidades existem aquelas pessoas que realmente sofrem mais. É uma forma de olhar para elas também e falar, opa, eu preciso te ajudar mais também, porque são pessoas mais carentes. E então, eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, é isso, né? O perceber que as questões ambientais, elas estão dentro das nossas comunidades, elas fazem parte de nós. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vê questões ambientais ou os problemas como se fossem algo lá da África, ou um problema lá das enchentes da Ásia, ou um problema lá do furacão nos Estados Unidos. E a gente tem muita coisa para se preocupar aqui, sim. Né? Então não é algo que está distante.
Ou então a gente vê como se fosse algo que não está distante na Terra, né, geograficamente, mas algo que está distante no tempo. Isso só vai acontecer daqui a 50 anos. Mas isso aí é um cenário catastrófico que vai acontecer em 2100. Não, a gente já enfrenta problemas hoje. E a gente precisa de dar respostas hoje. Né? Não pensar que é algo que vai acontecer e tal. E coisas que vão acontecer também merecem a nossa atenção, porque a gente pode fazer alguma coisa, mas já existem impactos hoje em muitos de nossos irmãos, né? Muitos dos nossos irmãos estão sofrendo impactos derivados aí das crises ambientais. Sim. E a gente pode responder. Talvez ajudar as igrejas ou os irmãos a agirem de maneira preventiva. Rapaz, está acontecendo, vai acontecer, não, vamos fazer algo agora para que não seja pior lá no futuro. Eu acho que isso poderia ser também uma ação prática. E por que tu achas, professor, que as igrejas pouco falam sobre esse tipo de problema, esse tipo de crise? Por exemplo, desde o tempo em que eu me converti, fui para o seminário, pastoreei uma igreja, hoje estou aqui no Rio Grande do Sul trabalhando com plantação de igreja. Em nenhum momento eu vi algum tipo de conferência acerca de ambiente, acerca de teologia e ambiente, como é que a igreja pode se... Assim, teve alguma coisa relacionada com ciência, teologia, cosmovisão, essas coisas, mas não tão específico como o que estamos falando aqui. Por que o senhor acha que a igreja brasileira, e talvez pudéssemos falar assim, fala pouco sobre esse tipo de problema como estamos falando aqui? A gente pode traçar alguns diagnósticos, né? Um deles, eu acho que tem a ver justamente por uma visão específica, talvez, do Evangelho, como se o Evangelho ele se limitasse à salvação humana, né? Diz respeito apenas à salvação do homem, e Cristo morre na cruz para que o homem seja salvo, né? E me parece que muitas vezes essa visão ela é muito antropocêntrica, como se fosse só o homem, né? E Deus manda Jesus, né? E que se encarna, e Deus se encarna para nos salvar, mas é só para nos salvar. Mas aí quando a gente lê em Paulo, né, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, isso está lá em 2 Coríntios 5, se eu não me engano, né? Então, se Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ali quer dizer o mundo, quer dizer o cosmos, todas as coisas, né? Na verdade, Cristo está se tornando o Senhor sobre tudo que existe, todo o universo, né? Não só sobre o homem, ou seja, a salvação ela não é só para o homem, né? A salvação ela resolve o problema do homem, ela resolve o problema do pecado humano, mas ela resolve, na verdade, todo o cosmos. Então, Cristo, quando morre na cruz e ressuscita no terceiro dia, ele reconcilia tudo consigo mesmo. Então, eu acho que um dos problemas é isso, né? É uma visão talvez limitada da ideia do Evangelho, como se fosse algo apenas para o homem, sendo que é uma reconciliação com todas as coisas. Então, se a gente vê lá, né, no processo da queda, que houve uma ruptura do homem com Deus, do homem com o homem e do homem com a criação, em Cristo, todas essas rupturas são reconciliadas, né? Por isso que Paulo fala desse ministério da reconciliação, que Deus estava reconciliando o mundo. Eu acho que se a gente tivesse uma ideia um pouco mais ampla de tudo isso, esse assunto seria mais falado, e talvez esse assunto seja pouco falado por causa disso. Esse talvez seja um diagnóstico, se a gente pensar que a gente colocou sempre muito no homem, e a gente se esquece que o homem ele está vivendo num ambiente, né? O homem ele não está solto no ar. E uma outra questão que talvez tenha a ver com isso é o fato de muita gente acreditar ou entender, né? Existem algumas teologias que vão nesse caminho de entender que Deus vai destruir essa terra. Então, por causa disso, eu não preciso cuidar dela, porque na verdade eu não sou. E aí acho que isso envolve alguns problemas, né? O fato de eu saber que eu vou ter um corpo regenerado, um corpo glorificado após a minha morte, né? E após a volta de Cristo, não significa que eu não deva cuidar do meu corpo hoje, né?
O fato de eu viver na minha casa hoje, saber que essa casa não vai ser minha casa para sempre, não me dá o direito de depredá-la enquanto eu estou vivendo nela, né? Então é um argumento que não se sustenta muito, mas muitas pessoas vivem com o planeta como se fosse isso. Eu não preciso cuidar do planeta, porque Deus vai destruir esse planeta e a gente vai para o céu. E é uma dimensão da teologia que parece que trouxe muito disso, né? Eu acho que no contexto evangélico brasileiro a gente tem muito dessa ideia, mas eu gosto muito de pensar de outra forma, né? Eu gosto muito de entender que Deus vai renovar essa terra, né? Deus não vai explodir essa terra, né? Essa terra ela vai ser purificada, essa terra ela vai ser renovada, nós vamos viver em uma nova céus e nova terra, né? E nós vamos viver aqui, né? Nós não vamos para o céu, é o céu que vem para nós, né? Mas na verdade nada disso nos daria motivo para depredar essa terra, né? Existem inclusive algumas visões que tentam até pensar no seguinte, que a gente deve destruir mais ainda para acelerar a volta de Cristo. Eu já ouvi isso mais de uma vez, né? E que é uma falácia, né? Assim, é um erro teológico tremendo e que muita gente acaba pensando nisso, né? Construindo isso dessa forma. Não, a gente tem que cuidar da terra, como você falou, a gente precisa ser sal e luz, e a gente precisa manifestar o reino de Deus aqui, né? Nós devemos viver como novas criaturas, nós já devemos viver como novas criaturas, né, em Cristo, e aí é demonstrar o reino de Deus aqui através das nossas vidas. Então talvez, por que não se fala tanto disso nas igrejas? Talvez tenha a ver com essas visões muito limitadas sobre como nós olhamos para o planeta, como nós entendemos as nossas responsabilidades, e graças a Deus a gente parece que hoje a gente está vendo uma preocupação maior, né? A ecoteologia, eu acho que ela surge com esse intuito também de mostrar, de falar, olha, gente, a gente parece que tem um ponto cego na nossa teologia aqui, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa voltar a olhar para as questões ambientais, porque elas também estão no centro da ideia do evangelho, da ideia da criação de Deus, né? Deus criou todas as coisas, ele se importa com a criação, e a gente precisa se importar também com ela. Sim, perfeito. E aí, ouvindo tu, eu lembrei do texto que Paulo fala lá em Romanos 8. Ele diz, a partir do 19, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeita, por causa do homem, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, de fato, o que Cristo fez pelo homem vai abarcar toda a criação também. Né? E a ideia que Paulo diz é que a criação também espera a revelação de Jesus quando tudo será restaurado novamente. De fato, isso é uma verdade que a gente precisa... Esse texto é maravilhoso. Esse texto de Romanos 8 ele é maravilhoso para a gente poder absorver toda a dimensão disso. Né? E aí ele tem uma sequência, né, que é a criação geme, e aí logo depois, em sequência, ele fala que nós gememos junto com a criação. E aí logo depois ele fala que o Espírito geme, né, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, há um processo de dor envolvido nisso, porque a gente está aguardando essa revelação e aguardando a volta de Cristo, né, quando vai haver essa libertação. Então essa libertação não é só nossa, né, de toda a criação, de toda a natureza que está aí sofrendo por causa do nosso pecado, por causa desse mal que entrou, e que a gente, graças a Deus, tem libertação disso em Cristo. Né? Perfeito. E só deixando aqui um comentário, eu também concordo contigo de que os salvos eles não vão morar no céu, eles vão morar aqui na terra. O Senhor Jesus vai reinar e nós vamos estar aqui na terra junto com eles. Bom, professor, como é que as descobertas científicas ou da ciência acerca do ambiente, da criação, o que falamos no início, né, que a ciência vem trazendo coisas novas e tal, como é que essas informações novas nos ajudam e são consistentes para a gente provar a existência de Deus? Então, é muito interessante isso, né? Essas informações elas nos ajudam em muitas coisas, né? Por exemplo, elas nos ajudam a entender, no caso da ecologia, elas nos ajudam a entender que os recursos da Terra não são infinitos.
né? Isso talvez seja algo que fosse pensado aí alguns séculos atrás. A gente pescava e achava que peixe não ia acabar, né? E de repente a gente está vendo os rios rareando de peixe, está acabando. A gente não entendia, por exemplo, o problema da devastação de florestas, né? A gente derrubava florestas e a gente hoje nós entendemos, por exemplo, como que as florestas elas regulam o clima da Terra toda, né? Assim, a estabilidade do clima da Terra tem a ver com a estrutura, com as florestas em pé, né? E o clima, o regime de chuvas tem tudo a ver com isso. Então a gente entende por que essas coisas acontecem, por que é assim, né? E por que a gente não deveria então destruir, por exemplo, a floresta. Se a gente quer comer no Sudeste, quer plantar uma cana no Sudeste, a gente tem que ter a floresta em pé, porque para plantar uma cana no Sudeste a gente precisa de chuva, para ter chuva no Sudeste a gente precisa da floresta. São coisas assim muito curiosas que não se pensava, ninguém imaginava que uma coisa que acontece lá no extremo norte do país vai interferir no sul do país, mas interfere, né? Isso significa o quê? Que a criação de Deus, ela funciona de uma forma, né? Deus criou todas as coisas de forma muito ordenada, e isso já mostra pra gente isso, né? A criação revela para nós algo que diz respeito a quem Deus é, né? Deus é um Deus de ordem, e ele criou as suas coisas com propósito, com uma ordem, e na verdade Deus viu que tudo era bom, né? Então na verdade a gente vê que a gente começa a olhar para a natureza entendendo que essas coisas são assim, e elas são boas, porque Deus quis que elas fossem assim, né? A estrutura das coisas, né? Os animais. Por que existe tantos animais? Porque Deus quis que eles existissem, cada um deles tem um papel a desempenhar na questão da biodiversidade, na questão do equilíbrio ecológico. E quando a gente, um parênteses, né? Quando a gente se intromete nisso de forma pecadora, né? Que nós somos pecadores, a gente causa problemas sérios, né? Por exemplo, o coronavírus está aí dando esse trabalho para a gente porque em algum momento houve um desequilíbrio ecológico numa floresta e esse vírus que deveria ficar na floresta, ele veio para o ser humano, né? É basicamente isso que acontece. Quando nós não entendemos o funcionamento dessa estrutura que Deus criou, a gente desequilibra esse negócio. Então a primeira coisa que a gente vê, quanto mais a gente estuda a natureza e quanto mais a gente olha para a ciência que vai desvelando essas coisas, né? A gente vai vendo a profundidade da sabedoria de Deus em criar sistemas que são muito ordenados, né? Muito equilibrados. E outra coisa é como que esses sistemas eles têm cadeias de interdependência. Uma coisa depende da outra. Quando a gente vê toda a sequência da criação, lá, os 6 dias, né, de criação, a gente tem muitas vezes aquela visão de que o homem chega no final, porque o homem ele é essa joia, talvez essa figura, né, esse ser que Deus cria que é maior que todas as outras. Mas tem uma outra forma também de ver isso, né? Não que o homem não seja especial, o homem de fato é especial, ele recebe a imagem de Deus, né? Mas se a gente olhar por outro lado, a gente vai ver outra coisa, né? O homem ele chega no final porque ele depende de tudo que acontece antes dele. O homem ele depende de toda a biodiversidade da terra, ele depende de toda a biodiversidade dos mares, ele depende do chão, ele depende do solo, ele depende da atmosfera, ele depende da luz do sol, ele depende de tudo que Deus criou antes, né? Parece que se não tivesse nada disso, não tinha como ter o homem no sexto dia. Na verdade, toda aquela sequência da criação, ela vai revelar essas cadeias de interdependência, né? Os ecossistemas são criados por Deus assim, uma coisa depende da outra. E se uma coisa está fora do lugar, a coisa não fica boa. Né? Então a gente vai vendo como que a criação ela revela a natureza, o caráter de Deus, né? A bondade de Deus, a glória de Deus, a inteligência de Deus, né? Em criar tudo dessa forma. O propósito de Deus, a ordem que o ser de Deus transparece, né? O amor de Deus que é revelado. Então, na verdade, toda a ciência vai revelar algo de Deus. E a ecologia, enquanto uma ciência específica, ela revela muitas dessas coisas, né? De como que nós podemos olhar para tudo que a gente estuda e ver o poder de Deus por trás disso, né? E ver que todas as coisas existem com um propósito, porque Deus as criou assim. Deus as criou para serem aquilo que Ele criou para elas serem. Elas não são
elas não existem de forma totalmente aleatória ou ao acaso, né? Elas existem porque Deus quis e Deus tem um propósito para elas. Então Deus tem um propósito para o coronavírus. Né? Ele existe, mas a questão é, ele nos afeta de forma negativa porque houve um desequilíbrio causado por nós, né? Mas se não houvesse esse desequilíbrio causado por nós, o coronavírus ele não seria maléfico para nós, né? Porque ele tem um papel a desempenhar, os vírus têm um papel a desempenhar, as bactérias têm um papel a desempenhar. Se a gente, um dado interessante que eu sempre gosto de falar, né? O nosso corpo humano, ele é mais bactéria do que gente. A gente tem mais células bacterianas do que células humanas no nosso corpo. Né? Na nossa superfície e por dentro, né? As nossas vísceras, o nosso intestino. A gente tem muita bactéria que vive com a gente. Isso é um ecossistema. E elas dependem de nós e nós dependemos delas. Né? Se não tivesse bactéria, a gente não estaria vivo, a gente não faria digestão de alimentos. Né? Então, e é muito interessante olhar que Deus criou isso, e Deus criou a bactéria e viu que ela era boa. Né? Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Muito legal. Então, quando a gente absorve tudo isso e a gente vai conhecendo, então a ciência ela revela um Deus que é impressionante, é muito mais impressionante do que às vezes a gente se dá conta. Perfeito. Interessante a ideia de que Deus ele criou as coisas de forma estruturalmente inteligente, de forma que todo o sistema, o ecossistema, toda a criação funcione dependendo de todas as engrenagens que ele colocou ali. E quando, de fato, quando ele coloca o homem ali, as coisas já estão funcionando para que o homem tenha subsídios possíveis para ter a vida ali. E o homem também é uma engrenagem. Exatamente. E eu entendo que o homem ele precisa cultivar toda essa estrutura para que ela continue andando de forma ordenada. Uma vez que o homem ele não cultiva bem, acontece isso que tu disse. Há o desequilíbrio. Por quê? Porque o homem não cuidou bem daquilo que Deus havia dado a ele em perfeitas condições. Isso é interessante, isso é verdade, e infelizmente há pouco, e eu concordo contigo que há pouco interesse, principalmente da grande massa, vamos dizer assim, de cristãos, em se interessarem em aprender um pouco mais sobre isso, em aprender um pouco mais sobre como as coisas funcionam, para que eles tenham uma melhor visão daquilo que Deus deu a eles. Isso também é um dos objetivos aqui do nosso papo, é tentar abrir os olhos dos nossos irmãos para que eles vejam melhor a criação, o ambiente, e possam louvar a Deus por aquilo que Deus criou, né, junto deles. E aqui, eu não sei se tu queres comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que é interessante perceber como que o homem do campo, ele percebe melhor essas coisas. O homem do campo ele tem mais noção de como ele depende da terra e como que ele pode trabalhar a terra, né, e exercer aquilo que Deus chamou Adão para fazer. Né? O homem do campo ele entende isso melhor. E o ser humano, né, à medida que ele se distancia do campo e vai para a cidade, e hoje, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma população que é mais urbana do que rural, parece que cada vez mais a gente perde essa conexão com a natureza. A gente vai deixando de entender como nós dependemos da terra. Né? A gente não suja mais a mão na terra, a gente não vê mais como que o processo de matar um animal para comer é um processo que envolve uma reverência, talvez, né? Tipo, aquele animal vai morrer para eu poder comer ele. Hoje as coisas chegam na nossa casa direto, eu não sei mais o que acontece. Eu não estou mais interessado em saber o que acontece lá para trás, eu estou interessado no que está na minha mesa. Né? E então, essa vida atual, né, contemporânea, muito urbana, muito dentro do cimento, a gente perde essa conexão. Eu acho que uma coisa importante é a gente talvez renovar ou voltar a essa conexão com a terra. Né? Criar momentos, criar
possibilidades para que a gente interaja com a Terra. As próprias igrejas podem fazer isso, né? Organizar uma trilha, falar, Sim. enquanto estiver num lugar, assim, num sítio, ir para alguma área longe da cidade, mas enquanto estiver ali, pensar as coisas da criação, né? Não é só fazer um churrasco num sítio e todo mundo jogar bola da igreja. Não, é aproveitar aquele momento que está em contato com a natureza e pensar a natureza a partir do ponto de vista de Deus. O que Deus pensa sobre isso, né? Por que essas coisas são assim? Né? E voltar a talvez uma atividade que a gente talvez tenha perdido muito nas últimas décadas, que é essa atividade de contemplação, de contemplar a natureza, de contemplar a criação de Deus. Né? Tem muita gente que fala, isso é perda de tempo, isso é bobagem, ou isso é coisa do pessoal aí oriental, New Age, né? Não, isso não é ruim, na verdade isso é muito bom. Né? A ideia de contemplação, e uma contemplação que tem esse propósito de, ao contemplar, reconhecer a glória de Deus que está revelada em tudo isso que a gente está contemplando. É uma contemplação direcionada. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade com a contemplação porque acha que é algo que envolve essas ideias de meditações orientais e tal. Não, se eu faço uma contemplação que é direcionada para Deus, isso vai reverter em bons frutos para a minha alma, né? Assim, para a minha forma de me relacionar com o próprio Deus. Exatamente. Não tem como você louvar a Deus por aquilo que Ele criou sem você contemplar o que Ele criou. Não é à toa que o salmista lá no Salmo 19 diz que os céus mostram a glória de Deus, né? Anunciam as obras das suas mãos. Como é que eu vou ver as obras do Senhor se eu não contemplar o céu que Ele fez? Não tem como fazer isso. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta, professor, a questão de como auxiliar os nossos irmãos a cuidar melhor daquilo que Deus nos deu. A gente já falou um pouco aqui do cultivo, do auxílio ao próximo, cuidando também do ambiente onde ele está. Mas como é que nós podemos cuidar mais efetivamente do que Deus nos deu, da criação, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, da natureza a qual nos circunda? Legal. É interessante você ter falado isso, né, da questão de natureza. Né? Às vezes a gente gosta de falar criação, né, porque falar natureza é algo muito vazio. Eu gosto da nova versão internacional da Bíblia, né, a NVI, ela traz natureza criada. E aí eu acho que ela achou uma sacada para poder falar disso, né, mostrando que mesmo a gente falando de natureza, a gente pode falar de criação, né, elas podem convergir. E tem muita coisa que a gente pode fazer sim, né? A gente fala que essa atitude, né, tem muito a ver com o que a gente conhece como mordomia cristã, né? A mordomia é esse processo de cuidar daquilo que Deus deixou sob nossa responsabilidade, né? Não que Deus tenha se retirado, né? Não que Deus não esteja mais cuidando. Essa que é a beleza da coisa, né? Deus nos dá uma responsabilidade de cuidar, mas não é porque ele está ausente ou não é porque ele não vai cuidar. Ele continua cuidando. Ele continua, a provisão de Deus, né, a providência dele continua sustentando toda a criação e ele continua presente em sua criação, né, ele tá aqui conosco. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá essa responsabilidade. Né? Então, essa mordomia, ela é uma mordomia que também é responsável. A gente olhar para todas as coisas ao nosso redor e adquirir hábitos na nossa vida que são hábitos que sejam cada vez mais compatíveis com essa responsabilidade, né? com entendendo a estrutura, entendendo o impacto negativo que nós podemos causar, né? E trabalhar para minimizar, como você também já falou, né? Minimizar esses impactos negativos. Então, de fato, isso carece de nós uma análise crítica, ou uma revisão, às vezes, de muitos hábitos que nós temos, ou de coisas que nós fazemos, né? Às vezes a gente tem consumos, e a forma da gente consumir alimentos e consumir coisas, realmente muitas vezes é insustentável, né? A gente, por exemplo, pessoas que compram muito, ou pessoas que consomem muito plástico e geram muito lixo. Então, na verdade, por exemplo, né, a produção de plástico
envolve uma cadeia de produção que é muito danosa para o meio ambiente, né? Envolve desde da extração de petróleo, envolve desde transporte, envolve desde o uso de energia, que é muito intenso, e para ter energia você precisa ter o consumo de petróleo, por exemplo, né? Ou gás e coisas do tipo. Então todas essas cadeias de produção, elas despendem muito do meio ambiente. Então quando a gente olha para tudo isso, pessoal, pera lá, nossa, para isso aqui chegar na minha mão, isso teve uma cadeia de produção que é extremamente custosa. E depois que isso passa da minha mão, isso vai para uma outra cadeia, que é a cadeia do lixo, né? E geralmente o lixo a gente não sabe para onde vai, e o lixo causa impactos terríveis, né? A gente vê rios poluídos, a gente vê garrafinha flutuando em um monte de lugar, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então as coisas chegam às nossas mãos e a gente muitas vezes não se preocupa de onde que ela vem e para onde que ela vai. Sim. E quando a gente olha assim, opa, nossa, talvez diminuir, por exemplo, o consumo de plástico, diminuir o uso de sacolas. Mas isso aí é um problema para as tartarugas. Não é, né? É um problema de lixo que a gente gera no próprio curso de água que alimenta o nosso município. É um problema que é lixo. Lixo, ele acaba causando um impacto, né? E esse impacto, ele é um impacto de saúde pública, muitas vezes, porque ele gera animais nocivos, peçonhentos e tal. Então, essa revisão, né, de coisas que a gente consome, por exemplo, trocar uma coisa que a gente consumiria semanalmente, sei lá, toda semana eu consumo um McDonald's, e aí eu falo, não, pera lá, né, McDonald's, só um exemplo aqui, porque o McDonald's eu estou dando, porque o McDonald's ele envolve uma cadeia de produção que é muito custosa, que é de nível nacional, na verdade é de nível internacional, gasta muita energia, você tem muito papel, muito plástico, muito tudo o tempo todo, né, assim, e talvez trocar essa estrutura que é muito custosa de energia para algo mais local, ou então para produzir em casa, ou produzir com os irmãos da igreja, né, coisas assim. Mas repensar as coisas. O que eu estou dizendo a gente não precisa abandonar práticas que a gente tem a vida inteira, né? Na verdade, essas soluções muito radicais, elas não funcionam. Né? A gente não funciona assim. Em casos muito raros, mas soluções muito radicais geralmente não acontecem assim. A gente pode buscar soluções aos poucos, né? Dar pequenos passos. Mas também a gente tem outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode, na própria igreja, repensar o consumo de água, o consumo de energia, trocar lâmpada, né, lâmpadas mais eficientes, pensar o consumo de plástico na igreja, e talvez usar esses ambientes que a gente vive. Né? A gente tem um ambiente familiar, a gente tem um ambiente da igreja, a gente tem um ambiente do trabalho, e existem hábitos que a gente pode aos poucos mudar. Agora, tipo, eu acho que isso aqui dá para fazer, então vamos tentar fazer. Ou agora eu posso usar isso aqui. Não, isso aqui é muito difícil, então não vá fazer agora. Tudo bem. Perfeito. Né? Repensar hábitos de alimentação que a gente tem. Então eu sou meio contra assim, essas soluções que são muito radicais. Mas eu sou muito a favor de transições. Assim, de a gente, aos poucos, ir adquirindo novos hábitos que sejam mais responsáveis, mais sustentáveis. Né? Assim a gente vai, como população, criando. E, inclusive, a gente tem como população o papel cidadão, né? A gente vota em pessoas, por exemplo, que têm compromisso com essas questões ambientais. Sim. A gente pressionar as pessoas, opa, isso aqui tem que resolver esse problema, porque não pode, olha o lixo que está gerando, olha os mosquitos, olha as baratas e tal, tem que resolver. É um problema ambiental. Sim, perfeito. E assim a gente vai caminhando. Muito bem, professor. Professor, indo para o final do nosso bate-papo aqui, que parece que a gente começou agora, mas já tem quase uma hora que já estamos conversando. Para ir para o final do nosso papo, eu não sei se tu conheces um climatologista chamado Ricardo Felício. Eu já ouvi algumas coisas dele, né, e aparentemente ele vai contramão de tudo que a maioria dos ambientalistas e climatologistas falam, de que, por exemplo, a camada de ozônio está sendo destruída, as calotas polares estão derretendo de fato, mas essas são perguntas um pouco mais polêmicas, que talvez precisariam um pouco mais de discussão, mas de forma resumida, em poucas palavras, essas questões polêmicas, de fato, elas são verdadeiras?
a camada de ozônio ela se destrói de fato, as geleiras lá do Polo Norte, elas derretem mesmo, trazendo a questão por causa daquele conceito, que é agora esqueci o nome do aquecimento global. Por causa do aquecimento global, essas coisas, o que tu podes falar dessas coisas resumidamente para nós? Isso aí daria um papo de mais uma hora. Mas é um papo que eu gosto. Mas é muito interessante que isso tudo tem a ver com uma questão de como que nós entendemos a autoridade. Eu acho que um exemplo interessante é olhar para o campo da igreja, que é onde nós, ou talvez a maioria dos ouvintes, né, está localizado. O campo da teologia, né? Como que funciona o campo da autoridade teológica, né? Quem que eu aceito que fala sobre as questões teológicas, que eu entendo que isso aqui, essas pessoas todas estão corroborando esse pensamento teológico, essa doutrina, que é uma doutrina que todo mundo reconhece, todo mundo aceita, né? Eu vou buscar os teólogos mais carimbados, aqueles teólogos que têm talvez uma presença tanto nos seminários teológicos, produção de livros, e aqueles caras que são tanto tem uma produção e tem uma autoridade sobre isso, tem uma formação, trabalham na área, né? E são referendados pelos seus pares, né? Aqueles caras, aqueles outros teólogos que falam, esse cara é bom. Né? Isso significa que, quando chega uma pessoa no campo teológico que fala, olha, descobri aqui num documento antigo que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve 3 filhos. O que a gente faz? Né? A gente vai buscar entender qual que é a autoridade e quais são os documentos ou as fontes para essa afirmação. E aí, o que eu faço com isso? Eu tiro as minhas conclusões. Né? Eu vou, talvez, entender se está certo ou se não está certo, por causa de uma autoridade que é estabelecida, que fala, olha, isso está errado. E alguém tem que ter autoridade para falar que isso está errado ou que isso está certo. Né? Baseado em vários pontos, né, que a gente usa. E aí a gente fala, opa, isso aí, cara, não tá. Então, geralmente são vozes, assim, algumas vozes solitárias, sabe, que falam alguma coisa, mas geralmente o campo, em geral, aquela comunidade, eu estou falando da comunidade no sentido de uma comunidade que tem autoridade para tomar decisões, ou para analisar o caso, né. Então eu estou dando esse exemplo teológico aqui para a gente poder aplicar isso no campo da ciência. Quem tem autoridade no campo da ciência? O processo é parecido, né? São aqueles cientistas que estão trabalhando em cima disso, a quantidade de cientistas que corroboram, que referendam, né, o que o outro está dizendo. E, assim, a ciência climática, ela é uma ciência que já existe há 150 anos, no mínimo. Né? Ela começou lá no meados do século XIX. A estudar a natureza, estudar como é que estudar a atmosfera, estudar como que os gases funcionam, né, e como que funciona o aquecimento da Terra, como que funciona o efeito estufa, por exemplo, né, que é uma coisa maravilhosa que Deus criou para nós. O efeito estufa, se não existisse essa coisa que a gente entende como efeito estufa, não tinha gente na Terra, né? O efeito estufa foi criado por Deus para que a Terra tivesse um aquecimento tão bom que a gente pudesse viver aqui. Se não tivesse efeito estufa na Terra, a Terra ia viver sempre a menos 50 graus e não tinha homem andando na Terra. Né? Então, existem pessoas estudando isso já há 150 anos. Na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, surgiu um órgão internacional que juntou cientistas de muitos países, de todos os continentes. E esse órgão ele fez o seguinte: nós somos um órgão internacional, independente de governo, mas é um órgão internacional que une pessoas referendadas pelos próprios governos, né, de várias universidades, para analisar a ciência climática, para analisar os artigos que são publicados e para fazer um resumo do que se conhece hoje. E aí, a cada 5 anos, se não me engano, eles lançam um relatório que fala, olha, o que se conhece hoje sobre o clima, sobre o aquecimento global, sobre os movimentos atmosféricos, sobre tudo isso, é isso aqui, isso.
Aí daí a 5 anos eles continuam trabalhando, né, continuam atualizando os estudos, então são milhares de artigos científicos, milhares de cientistas na Terra toda, em laboratórios diferentes, em universidades diferentes, em países que são muito diferentes, países que são tipo Brasil, Arábia Saudita, China, Inglaterra, e Estados Unidos e Noruega, sabe assim, são países muito diferentes, mas com cientistas climáticos que estão estudando a mesma coisa. E aí esse grupo se reúne e fala, olha, a gente tem isso aqui, esse é o estado do nosso planeta hoje, com o máximo que a gente pode saber. Existem algumas dúvidas aqui, a gente não sabe exatamente coisa, mas daqui a 5 anos talvez a gente já tenha algum estudo a mais que ajude. Então são estudos que vão se complementando, vão se corrigindo com o passar do tempo, então a ciência funciona assim, né? A ciência está sempre se corrigindo. E esse grupo, né, que foi fundado ali em 1988, em 2008, 2009, eles ganharam o Prêmio Nobel por causa do trabalho exercido por eles. Então foi uma equipe que ganhou o Prêmio Nobel, né, por causa do reconhecimento pelo trabalho, pela autoridade que eles tinham também sobre isso. E o líder desse trabalho era um senhor que faleceu agora em 2020, o nome dele era John Hulton. Ele era um presbítero da igreja da Escócia, presbiteriano, e foi presbiteriano a vida toda, ele foi presbítero nos últimos 40 anos da vida dele, assim, morreu já com uns 90 anos. Uau. E ele foi o líder desse trabalho, né, e ele foi o líder durante muitos anos e acabou passando a bola para outras pessoas depois que ele se aposentou. E enfim, esse grupo é um dos grupos que tem mais autoridade para falar sobre essas questões hoje. E o que eles afirmam categoricamente já nos últimos 30 anos é isso, que existe um processo de aquecimento global que é sem precedentes, ou seja, existe algo novo, existe uma situação nova que a Terra está vivendo hoje, que ela não vivia nos últimos milênios, aí, nos últimos 3, 4, 5 mil anos, talvez. Né? Existe uma situação nova hoje. É uma situação nova que tem causas conhecidas, né? Tem a ver com o uso de combustíveis fósseis, né? A poluição de petróleo, de gás carbônico, né? Por causa do uso de petróleo, uso de carvão, que é jogado hoje na atmosfera, que não era jogado antes de 1700, por exemplo. E isso tudo tem a ver com um processo de aquecimento que está em curso. E esse processo de aquecimento ele resulta na Terra toda em efeitos diferentes, porque a Terra é muito grande, né? Então, onde você tem as calotas polares, elas têm um efeito ali de um aquecimento que ajuda a descongelar e não congelar de novo, né, na mesma intensidade. Em alguns lugares onde são muito ribeirinhos, né, ou os mares são no nível da ilha, por exemplo, existe um ligeiro aumento do nível do mar ali por causa do próprio gelo, né? O gelo derrete e coisa. Esses efeitos eles não são contínuos ou iguais na Terra toda. Cada área da Terra, cada país, cada região, né? Região tropical, região equatorial, região temperada, cada uma sofre efeitos um pouco diferentes. E isso é monitorado constantemente nesses últimos 30 anos aí. Então esse grupo, né, que eu estou falando aqui, esse grupo se chama IPCC, é o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. Eles têm mostrado tudo isso, eles têm mostrado que o aquecimento global realmente é um problema. As mudanças climáticas, a gente vive num tempo em que as mudanças climáticas estão acontecendo. As calotas polares, elas realmente estão em processo de degelo, que é maior do que o processo de congelamento, porque é um ciclo, né? Calotas descongelam, congelam, descongelam, congelam. Mas hoje elas estão num processo de degelo que é mais intenso do que era há 3 séculos atrás. E existem vários outros efeitos que têm acontecido. Inclusive, eventos climáticos que têm se repetido continuamente, assim, né? O que tem se repetido de forma mais intensa. Por exemplo, a gente tinha furacões que aconteciam na região tal uma vez a cada 7 anos. Hoje esses furacões acontecem uma vez a cada 3 anos. Ou a gente tinha eventos de tornados em outra região que aconteciam, sei lá, 3 por ano. Hoje acontece 5 por ano. É interessante isso, porque o que está se mostrando é que o clima está ficando mais maluco. O clima ele está ficando mais intenso, as coisas, esses eventos climáticos. Sim. E isso eu acho que a gente consegue perceber. Com certeza.
Por exemplo, o homem do campo percebe isso, né? A perda de lavoura, chuvas muito intensas, coisas que eram mais equilibradas há 50, 70 anos atrás, e hoje parece que há um desequilíbrio muito grande. Tudo isso corrobora essa percepção de que o clima está mudando. O clima está mudando, já mudou, né? E vai continuar mudando. E isso faz parte de algo que também tem a ver com essa responsabilidade que nós temos, né? De reconhecer que o planeta que Deus criou, com toda essa estrutura que Deus criou, tem um desequilíbrio, e na verdade a ciência nos permite, pela graça de Deus, conhecer isso, né? Estudar isso e aprender. Deus nos dá ferramentas para isso, para aprender o que está acontecendo, onde que está acontecendo, como que está acontecendo, e mais ainda, como que nós podemos agir para minimizar ou evitar que problemas maiores se estabeleçam. Né? Então a ciência climática é uma ciência muito séria, e para concluir minha resposta, porque realmente o nosso horário está avançado. A ciência climática ela é uma ciência muito séria, muito robusta, ela tem o aval e ela é referendada por milhares de cientistas em todo o planeta, de países diferentes, de governos diferentes, de universidades diferentes, com ideologias diferentes, por exemplo, mas todas elas apontam para o mesmo ponto, né? Assim, elas convergem, essas pesquisas elas convergem. E há um índice de certeza assim, muito alto. E eu digo alto que é numa casa de 97% de certeza, sabe? É um índice de certeza similar ao índice de certeza de que, na verdade não, é um índice de certeza maior do que o índice de certeza de que fumar causa câncer. É interessante isso, né? Não é uma certeza absoluta no sentido de que a ciência ela não oferece respostas absolutas, porque a ciência está sempre mudando, né? Exato. Mas existe um nível de confiança. Eu acho que quando a gente trabalha nisso, a gente deixa de ficar mexendo com picuinhas, né? Assim, nossa, mas será que tá? Será que não tá? Será que tá? Será que não tá? Não. Existe algo no nosso planeta que a gente pode responder antes da gente ficar procurando se acontece ou não, entende? Perfeito. Então, é por aí. Muito bem. Professor, já terminando aqui, se você que está nos assistindo quer saber mais sobre ecoteologia, teologia e ambiente, esse tipo de assunto vai estar aqui na descrição. O professor Thiago ele tem um curso junto com a sua equipe e vai estar aqui na descrição se você quiser conhecer mais. Tem artigos, tem vídeos, você pode se inteirar muito mais profundamente sobre esse assunto, você que está nos assistindo. Professor Thiago, muito obrigado pelo tempo que destinou a nós, obrigado por nos abençoar, obrigado por nos explicar um pouco mais sobre o assunto. Pelo que eu vi, um assunto que demanda bastante tempo, então só uma hora de fato não ia dar. Mas o que falamos aqui eu acredito que já é um pontapé, já é um incentivo para aqueles que querem conhecer mais. E o meu desejo é que Deus continue lhe usando para o avanço do reino onde tu estás e que a sua família seja abençoada, o seu ministério ensinando sobre isso também seja frutífero e que até Cristo venha, que Cristo venha seja o nosso objetivo de falar sobre ele, falar de como a teologia se relaciona com todas as áreas que nós temos ao nosso redor. Então, muito obrigado pelo tempo investido para nós e que Deus abençoe o senhor. Maravilha. Eu que agradeço muito o convite. É um prazer sempre poder falar sobre isso e agradeço por todos que acompanharam também aí. E a gente está à disposição, quem quiser saber mais, quem quiser trocar ideia, quem quiser conversar, quem quiser conhecer o que a gente tem produzido, né, na ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, também pode nos procurar. E foi um prazer. Precisando, a gente está aí e que Deus nos abençoe, né, que a gente possa cada vez mais estar por dentro dessas coisas. Amém. Obrigado, professor Thiago. Um forte abraço. Amém. Valeu, um abraço.